Olá, paz do Senhor Jesus para a sua vida, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é que vos fala, Pastor Júnior, e eu trago para você a palavra de vida. Vamos aqui meditar nas Sagradas Escrituras e à luz da Bíblia, compreendemos qual é a boa e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. Para isso eu convido você agora a ter em mãos a sua Bíblia Sagrada e a abrir comigo juntos aqui no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14, a cura de um jovem possesso é o título dessa mensagem. Então, gostaria de compartilhar com você uma palavra de poder, uma palavra de fé, uma palavra de transformação de vida, uma palavra que pode abrir caminhos, realizar sonhos, que pode trazer à existência hoje a utopia, ou seja, aquele sonho impossível talvez diante dos seus olhos, diante das suas condições, diante da situação em que se encontra o Brasil, o mundo. Mas lembre-se que o nosso Deus é o Deus do impossível, a saber, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus que criou os céus e terra, mares, todos os seres viventes, aquele que trouxe à existência tudo que encontramos aqui neste mundo através da força, poder e autoridade da sua palavra. Lembre-se disso, que para o nosso Deus não haverá impossíveis, pois assim diz a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Jesus se aproximando dos seus discípulos, pois ele deixou os seus discípulos ali para ensinar, para curar, para pregar, ensinar, para abraçar o leproso e purificá-lo de sua lepra, para impor as suas mãos sobre os doentes e os curarem. Mas também importante é ressaltar que ele deixou eles para que pudesse anunciar a palavra da vida. E ele se aproximando agora, uma numerosa multidão discorria com eles, contra os seus discípulos, os escribas, ou seja, os mestres, entendedores da lei, discutiam com eles. E Jesus se aproximando, olha só, e logo toda a multidão, ao ver Jesus tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Afinal de contas, ninguém imaginava que Jesus chegaria ali naquele momento. Porque veja bem que nos momentos mais difíceis, aonde está ali de repente uma discórdia, uma contenda, onde está ali tendo uma dificuldade, os líderes religiosos, quando surgem esses debates, geralmente eles se esquivam, se escondem, fogem. Mas Jesus não. Estava dando ali uma discussão se Jesus realmente era Deus ou não, se ele tinha poder para curar ou não, e por que eles não conseguiam. Você vai ver aqui agora há pouco, continuando essa leitura, você vai ver. Mas Jesus, ele se apresenta e todos, tomados de surpresa, o saudaram. Correu para ele e o saudava. Então eles os interpelou, os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Agora Jesus sabe o porquê que está ali reunida aquela multidão tomada e discordando, discutindo. Talvez naquela hora um dizia: eu não consigo, eu não posso. Do outro lado, os incrédulos diziam: eu sabia que Jesus realmente era apenas uma farsa. Olha aí os discípulos que ele escolheu para eles, não pode realizar as suas obras. Está vendo? Existem coisas que ele não pode fazer. Com certeza, o que não faltou foi desculpa, acusação. O que não faltou ali foram filhos de Satanás para semear a contenda, a discórdia, e querendo fazer ali uma bagunça e escarnecer, e zombar, e discutir, e causar confusão. Porque se tem uma coisa que Satanás gosta,
Ele ama é confusão. No meio da discórdia, as pessoas perdem a cabeça, perdem a razão e cometem loucuras. É ou não é verdade? No calor do momento, um ser humano é capaz de cometer terríveis atos que até mesmo ele duvida depois que foi capaz de ter feito, quando para pensar e colocar a cabeça no lugar. Mas agora é tarde, foi tomado a decisão, foi feita a escolha, ele agiu no impulso sem pensar e agora está ali, escravo da situação. Mas Jesus, quando percebe, então ouve. Você acha mesmo que Jesus não sabia porque era discussão? É claro que ele sabia. Ele é onipresente. Lembra do nosso Deus onipotente, pode todas as coisas, onisciente, sabe de tudo e de todas as coisas. Onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por que ele pergunta? Porque ele gostaria de ver naquele momento que as pessoas justamente colocassem a cabeça no lugar. Peraí, não é bem assim que eu devo agir, não é acusando, não é apontando, mas é orando, é pedindo, é clamando por misericórdia que eu sou atendido. A palavra do Senhor nos ensina que tantos e tantos foram os homens de Deus que se humilharam diante de Deus e clamaram por misericórdia, graça e foram atendidos. Não adianta querer ficar jogando a culpa das coisas darem errado na sua vida, no pastor, no líder, no obreiro, na mulher, na esposa, na ex, no ex. Não. Assuma a responsabilidade da tua vida e tome para si o controle, pois é você que faz a escolha. Com Jesus, você pode começar de novo. Não é vergonha recomeçar. Vergonha é permanecer numa situação de vergonha, humilhação, de dor, de desespero, de desesperança, de tristeza, de humilhação, de fracasso. Coloque a cabeça no lugar, pare, pense aonde você precisa mudar e tome atitude e mude. Jesus, ele chega e olha o que diz. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei aqui este jovem. Jesus ali dá uma bronca. Sabe o que acontece hoje nas igrejas? Ninguém quer tomar bronca, ninguém quer ser chamado a atenção. Ora, pois, logo, se você não quer ser chamado a atenção por alguma coisa, então procure ser zeloso pela palavra de Deus e obedecer em tudo. Não basta apenas dizer eu ando com Jesus, eu amo Jesus, tem que jejuar, tem que orar, tem que ler, tem que buscar, tem que se consagrar, tem que viver uma vida com Ele. Você vai ver aqui agora o que eu estou dizendo para você, escute. E trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Naquela hora, com certeza, disse: ficou pior ainda agora com Jesus, olha lá, está espumando, vai morrer. Realmente não tem jeito a situação para este jovem. Olha, pai, desista, você veio ao lugar errado, você buscou a pessoa errada. Mas Jesus, que é conhecedor dos mais profundos segredos do nosso coração, faz uma pergunta àquele pai: há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu. Jesus começa a dialogar. Jesus chama a atenção daquele pai que, com certeza, quando viu o filho naquela situação novamente, o seu coração muito se angustiou, porque agora estava diante de Jesus e novamente tem uma crise. Mas Jesus quer ter um diálogo. Jesus não quer apenas fazer um milagre na sua e na minha vida. Jesus quer conversar comigo e com você. Ele quer conhecer, Ele quer participar, Ele quer se inteirar, Ele quer que você venha ali manifestar a fé. Escute, continuando aqui para você entender.
e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Agora, ele toca justamente no ponto que Jesus precisava ouvir dele, um pedido. Por mais que fosse um pedido como que implorando, como que já, infelizmente, pela tristeza e pelo tempo que sofria, recebesse uma palavra negativa, porque ele diz: mas tem compaixão de nós e se tu podes alguma coisa, ajuda-nos. Muitas vezes somos tomados por tantas lutas, somos tomados por ventos fortes, tempestades, batalhas, somos surpreendidos por perigos, por circunstâncias que fogem ao nosso entendimento, que fogem à nossa vontade, o controle, as coisas por vários momentos fogem de nossa mão e por muitas vezes pensamos que está tudo perdido e começamos a duvidar. Mas aquele homem agora, ele está conversando, ele está falando, ele está agora pedindo ajuda para aquele que pode ajudar a todos. Se tu podes, tem compaixão e nos ajuda. Ele esqueceu a discussão, a discórdia, as acusações, a dor. Você já pensou? Você como pai, como uma mãe, viu seu filho diariamente passando por convulsões, onde ele espuma pela boca, onde os seus olhos viram, onde ele perde o controle, onde ele é lançado no fogo, na água, está aqui na Bíblia. E você tem que assistir isso diariamente e não poder fazer nada. Você leva nos médicos, mas os medicamentos não conseguem trazer a cura, não existe tratamento. Por muitas vezes nós sofremos com dores que não são nossas. Particularmente, a gente sofre porque está vendo um parente, um amigo, um filho. E de repente estamos se perguntando, será que ainda pode acontecer um milagre? E Jesus disse, ao que lhe respondeu Jesus, se pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Olha aqui, ele se emociona porque Jesus disse, olha, tudo é possível àquele que crê. Mas o que aquele pai tinha, o que aquele pai precisava ter naquele momento, Jesus, através do diálogo, começa agora e lança uma semente que é germinada, porque ele disse e logo exclamou, imediatamente ele exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele creu numa atitude desesperada, porque ele viu a possibilidade de que alguma coisa diferente pudesse acontecer da que ele estava vivendo aqui até aquele momento. Até aquele momento era dor, era vergonha, era tristeza, era angústia de não poder ajudar o filho. Era simplesmente ali uma fatalidade, você ter recursos, mas o melhor médico não trazia cura, o melhor hospital não oferecia um tratamento. As amizades, ninguém poderia fazer nada. E ele disse, Jesus, eu tenho fé, mas ajuda-me se a minha fé é pouca, em outras palavras, faz pela tua, mas me ajuda. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu.
Aqui agora, novamente, mais uma situação controversa. Jesus mostra autoridade. Ele grita, não, ele dá uma ordem. Sai dele para nunca mais voltar, eu te ordeno. E imediatamente os espíritos imundos deixaram o corpo daquele jovem. Mas agora deixou ele tão fraco, tão abatido, que ele está caído no chão, largado, como se estivesse morto. A ponto de que quem estava perto disse: morreu. Olha para mim. Jesus faz milagres diariamente. Eu posso comprovar porque tenho vivido isso nos últimos dias, nos últimos anos, na minha vida. Tenho acompanhado isso. E por muitas vezes quem está de fora ou quem está perto pensa: ele está derrotado, não tem mais jeito, ele fracassou, ele perdeu. Mas não. Às vezes, mesmo estando perto, essas pessoas, o que elas querem não é realmente ver o teu sucesso, verem você alcançar a vitória, mas querem zombar, criticar e falar mal da sua vida. Me perdoe, mas deixa eu te falar uma coisa: nem todo mundo que te abraça, que fala que é teu amigo, realmente quer o teu bem. Mas aquele que por muitas vezes fica em silêncio, mas está o tempo todo contigo, está sempre pronto a fazer o impossível, até se necessário for, para que você possa vencer. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. Quando entrou em casa... Peraí, vamos parar um pouquinho aqui, só um minutinho. Jesus estendeu a mão e o levantou. Jesus não deixa ninguém caído. Essa história de cai, de ser tomado pelo Espírito Santo aí, ficam caindo na igreja e tudo mais, isso não está na Bíblia. Jesus curava e libertava, mas não deixava ninguém no chão. Está na Bíblia. O jovem caiu. O que Jesus fez? Foi lá imediatamente, estendeu a mão e o levantou. Não deixou ele lá caído, prostrado, para ser envergonhado diante daquela multidão que estava ali. Pense nisso, pastor, ministro, você, profeta. Jesus não derruba ninguém. Jesus expulsa o mal e põe o ser humano novamente de pé. Glória a Deus. Voltando para casa com seus discípulos e perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Está vendo como tem que ter entrega? Está vendo como tem que ter uma busca para que essa autoridade venha a ser dada dos céus, do Senhor nosso Deus, sobre a nossa vida? É adquirida, é conquistada. Eu quero chamar a sua atenção. Talvez você hoje se encontre justamente assim. Sua vida tem sido ali marcada pelas decepções, pela dor, humilhação. Os tombos e rasteiras que você tem levado da vida. É tanto levanta e desce, sobe, desce, sobe, desce. Você pode estar cansado disso. E Jesus, como você disse aqui, como eu disse li para você aqui, ele estende a mão e coloca de pé. O que você está esperando então para se levantar novamente? Agora é esse momento. Hoje é a tua hora. Este momento é seu. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus? É momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, é sabido e conhecido, meu Deus, que o Senhor não deixa ninguém prostrado. O Senhor, meu Deus, não abandona, não se esquece, mas o Senhor é misericordioso para que todos, meu Deus, venham alcançar a graça tua, meu Deus, pois mediante as tribulações e situações adversas que têm acontecido, mediante isso tudo, essa pessoa hoje, meu Pai, se encontra falando contigo, meu Pai. Talvez como aquele pai que tantas pessoas já tinham ouvido a sua história e ninguém poderia resolver, mas hoje ela está aqui diante, meu Deus,
deste vídeo ao qual este pregador está aqui falando justamente o que o Senhor pode fazer e o que o Senhor vai realizar na vida dela hoje, meu Pai. A sua vida era de vergonha, era de altos e baixos, de situações, meu Deus, de calamidade, de tribulações. Sua vida vinha sendo marcada pela tristeza, pela dor, pelas lágrimas, meu Deus, que caem dos seus olhos, porque já não encontrava mais força sequer para lutar. Mas o Senhor, meu Deus, a colocou diante, meu Pai, deste vídeo, ou através agora deste áudio que houve, meu Deus, justamente para despertar neste coração e ter com ela agora um diálogo. Então, abra o seu coração para o Senhor e conte para Jesus aonde é a tua dor. Conte para Ele aonde está doendo, onde você foi ferido, onde você está machucado, porque Ele tem o bálsamo e Ele vai verter sobre a tua ferida, Ele vai sarar as suas dores, Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai abrir a porta, o milagre vai acontecer sobre ti, na tua casa, nos seus dias ainda hoje. Creia, acredite, fale com Deus, porque Ele te responde, Ele te atende, pois assim diz o Senhor: eis que os meus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir, nem as minhas mãos encolhidas para que não possa salvar. Busque a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Seja agora fortalecido e abençoado nesta hora, em nome de Jesus. Eu declaro sobre você o dia do Senhor, o ano aceitável de Deus. Chegou a tua vez, a tua hora. Eu declaro sobre a tua vida em Cristo Jesus, pela palavra do Senhor. Seja livre, curado, liberto, que transborde os seus celeiros, que se encha os lagares, que você vença, cresça, seja colocado agora por cabeça e não por cauda. Eu abençoo a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Lembre-se, você nunca estará sozinho quando clamar por socorro, o Senhor te ouvirá.